placa aqui que eu vou começar a gravação no OBS Studio. Aí tudo o que eu fizer na minha câmera vai ser gravado aqui, teoricamente. Eu vou mandar no nosso grupo lá do hospital também. Que tá Só pra botar uma começando. pressão, assim. Só pro Ricardo ficar um pouquinho mais nervoso. Vamos lá, Acho vamos que nesse tá papo até o fim. funcionando. Pode, O claro. cara já apresentou Pode. em Tudo Foi Canto do Mundo, né, Ricardo? Agora é o de menos. Vamos Agora lá, que então. que eu apresentei. Bom, Quer esperar mais 2 minutos, segurou, começamos. não sei, né? Eu gosto de ser pontual. O pontual envolve começar na hora ou o pontual envolve começar antes? Envolve começar antes, tá Então todo mundo vambora. aqui. Vambora, então. Bom, boa noite a todos. A gente está dando início, então, à banca de defesa da dissertação do mestrando já quase mestre, né? Ricardo Tavares Monteiro. O trabalho dele, então, a dissertação de mestrado se intitula Resposta Emocional de Médicos ao avaliar pacientes suicidas. Né? Para fins da banca hoje foi escolhido este aspecto do trabalho, que é um pouco mais amplo do que isso, né? Mas foi escolhida a apresentação sobre o papel do estigma e de fatores sociodemográficos. Compondo a banca aqui, eu vou fazer a leitura, embora os currículos sejam grandes pra caramba, né? Nós temos, não em ordem alfabética, mas em ordem de proximidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Então vou começar pelo mais distante, que é o nosso mestre e professor Alfredo Cataldo Neto, que é médico pela URGS, especialista em psiquiatria pela PUC, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é titular sênior da World Psychiatric Association, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, da International Psychoanalytic Association, e doutor em clínica médica pela PUC. E atualmente é professor titular da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem atuado principalmente na área de geriatria e gerontologia e tem bastante experiência na área de psiquiatria e psicanálise, especialmente no tema envelhecimento e saúde mental. Tem vários artigos publicados, capítulos de livro, que eu vou me ater de listá-los aqui. Participando também da nossa banca, nós temos aqui a presença do nosso colega Lucas Primo, que é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também especialista em psiquiatria, fez residência médica no Hospital de Clínicas, e pós-doutorando em psiquiatria também pela URGS, né? Professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nossa querida e próxima Unicinos. E atualmente, né, ele é preceptor do programa de residência médica em psiquiatria lá da nossa universidade e do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E, né, já agradecendo de antemão a presença também do professor Flávio Milman Chances, que é professor da nossa universidade, foi egresso da Universidade Federal de Ciências da Saúde, atualmente professor, foi o relator da dissertação do Ricardo, né, uma relatoria fast track, né, por isso meus agradecimentos especiais aqui pro Flávio. Ingressou recentemente no PPG e já está sendo posto para trabalhar, né, Flávio? O Flávio então fez faculdade na Universidade Federal de Ciências da Saúde, fez residência no Hospital de Clínicas, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal também e doutorado no mesmo local. E atualmente também está como professor e preceptor do programa de residência médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em psiquiatria. Então, esse é o nosso time, bastante heterogêneo ao mesmo tempo homogêneo, porque eu tenho certeza que nós teremos visões diferentes, né, em cima do trabalho, mas que com certeza as diferentes visões vão agregar muito para o trabalho. Eu pessoalmente gostaria então de introduzir o Ricardo, né? O Ricardo me apareceu no meio do nada, assim, né? Eu conduzindo um grupo de pesquisa online durante o período de pandemia, né? E eu nem me lembro mais como é que o Ricardo acabou chegando no grupo de pesquisa. Eis que um dia tá o Ricardo lá participando do grupo de pesquisa ativamente, né?
e querendo fazer um mestrado. E aí ele resolveu, então, né, começar um projeto bastante instigante, eu acho, pela própria prática profissional dele. Ficou bastante instigado com esse assunto da suicidalidade. Só que aí no meio do caminho, né, teve um pequeno acidente, né, Ricardo? Ele entrou na residência. O cara começou o mestrado primeiro, entrou na residência depois. E aí a coisa meio que deu uma atrasada. E era um período pandêmico, não tinha disciplinas do PPG e tal. Mas cá estamos, então, com a apresentação do Ricardo. O Ricardo vai ter aproximadamente 30 e poucos minutos, até um máximo de 40 minutos para fazer a apresentação dele. E depois cada um dos membros da banca vai poder escolher o seu modelo de arguição. Se quer primeiro arguir, depois ele responde, ou se quiser fazer uma interação, cada membro da banca pode escolher o seu modelo. Então, sem mais delongas, né, contando aqui também com a presença da Ana Luísa Ache, também nossa preceptora lá do nosso programa de residência médica, né? O Ezequiel, a Vanessa, também estou vendo eles por aí. Ricardo, luzes, câmera, ação. Tudo contigo. Vamos lá, então. Sou Ricardo, obrigado pela introdução, Igor. Quero começar agradecendo aí a presença dos membros da banca, né? Uma banca muito querida e composta pelo Igor, que aceitou me orientar em condições realmente surpreendentes, né? Vim do nada com uma motivação aí de estar mais próximo da psiquiatria antes de começar a residência, e ele me recebeu de um modo muito animado, assim, e com a única condição para me aceitar que eu me divertisse durante o processo. Então, achei uma boa condição, né? O Flávio, que agora é nosso preceptor, e o Cataldo, que foi meu professor na faculdade, um dos primeiros contatos que eu tive, inclusive com esse tema, então já agradeço desde esse início. Então, como o Igor falou, eu vou apresentar só um pedaço, assim, porque esse projeto ele é realmente muito extenso, mas eu acabei optando por pegar a parte que mais me interessou, assim, desse projeto, que se intitula Resposta Emocional de Médicos ao Avaliar Pacientes Suicidas, o papel do estigma e de fatores sociodemográficos. Então, a gente começa com um conceito mais abrangente, talvez seja o principal conceito, assim, envolvido, que é a suicidalidade, né? Então, suicidalidade, a gente sabe que ela é um contínuo, né? Não é uma coisa ou outra no momento, isso acaba variando. A gente conhece principalmente ideação suicida, tentativa de suicídio e o suicídio consumado, mas a gente sabe que existe muita coisa no meio do caminho, né? Os pensamentos de morte, as condutas mais suicidas, autolesivas, e é um tema que é muito interessante também pelos fatores epidemiológicos, né? A gente tem aquele dado, assim, de cabeça, isso eu ouvi muitas vezes na vida, né, de 1 milhão de óbitos anuais por suicídio. Esse dado, ele tem se mantido. Eu fui revisar essa semana o último, assim, dado do OMS, agora de 2025. Então, eles trouxeram um dado de 720 mil óbitos anuais, né, no mundo. A gente sabe que é mais, né, justamente também por um dos temas que a gente vai abordar hoje, que é o estigma. Então, tem muitas mortes por suicídio que são subnotificadas, e a gente sabe também que tem mortes por suicídio que não se sabe, né, que foram os parasuicídios e outras estruturas. Mas eu acho que mais do que esse número, assim, de 1 milhão, o dado que mais me chama atenção e que me surpreendeu desde o início da faculdade foi esse dado que quase todo mundo da psiquiatria ouviu em algum momento, que 50% dessas pessoas, em média, que cometeram suicídio, estiveram em uma consulta médica no mês anterior ao suicídio consumado. Eu acho esse dado muito assustador, assim, porque eu fico pensando quantos pacientes passam por a gente e tem essas demandas, né? A gente, como psiquiatra, acaba pensando mais nisso, mas é algo que esse dado específico é de qualquer tipo de consulta, a maioria na atenção primária, porque é o nível de atenção que recebe, né, esses pacientes, mas pode ser qualquer tipo de consulta. Algo importante, assim, de a gente pensar, né, esses pacientes às vezes estão ali para ferir a pressão, estão para uma ausculta, por uma queixa mais clínica, e o que esses estudos mostraram, assim, retrospectivamente, desses pacientes que cometeram suicídio, é que não se tem registro em prontuário se esses pacientes expressaram que tinham qualquer aspecto da suicidalidade, ideação, tentativa, nem se o médico perguntou.
Então, quando a gente vai pensar do ponto de vista de dado, a gente não sabe realmente se o paciente não falou, se o médico não perguntou, se o paciente falou e o médico ignorou. A gente não tem muito por onde pensar esse processo. E eu acho que isso nos ajuda a chegar numa conclusão difícil, que é a grande motivação desse trabalho, que é o fato de que a gente não sabe, de fato, diferenciar pacientes que vão ou não cometer suicídio, né? Justamente porque esse é um processo muito difícil de ser avaliado. Então, o principal assim, construto que eu acabei optando por estudar nesse trabalho foi o que a gente chama de contratransferência, né? Foi a resposta emocional, mas um pouquinho antes dele, a gente pensa nessa tomada de decisão que a gente faz ao avaliar um paciente. Então, como que normalmente a gente pensa que é, né? Vem um paciente para uma consulta, ele nos desperta alguma coisa, ele nos dá uma informação e a gente acaba devolvendo para ele. Mas isso, na verdade, não funciona assim, né? Então, é um processo muito mais complexo, porque esse paciente nos traz uma informação e aí ela começa a passar por um processo de decisão super complexo que a gente não conhece inteiramente, né? Então, vai passar por fatores que são fatores emocionais, vai passar por fatores que são fatores racionais, cognitivos, e aí sim a gente devolve para esse paciente uma conduta ou alguma fala em relação ao que ele trouxe. O que acontece nesse processo, né? A gente vai ter vários fatores influenciando. Um deles é a contratransferência. Então, a contratransferência é um construto, né, que foi estudado pelo Freud, depois da transferência, em que ele pensou os sentimentos que os pacientes tinham pelos médicos, ele se deu conta também dos sentimentos que os médicos tinham despertados pelos pacientes. Inicialmente, ele acha isso ruim, acha que isso pode ser uma atrapalhação no processo, né, mas depois ele acaba se dando conta justamente de que isso pode ser uma ferramenta, né, a gente pensar o que cada paciente desperta na gente e por quê, né. É um construto difícil de ser avaliado, justamente pensando em psicometria, pensando em mensuração. Antes de começar o projeto, a gente foi justamente revisar o que existia de psicometria. Achamos algumas escalas, tá? E uma delas que foi a que mais coube no projeto é uma escala brasileira, desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, pelo Dr. Cláudio Weiser, que é ali na URGS, e que avalia justamente a contratransferência, que hoje os estudos acabam chamando mais de resposta emocional, tá? De forma global, ele divide a contratransferência em 3 principais esferas, né? Então, a aproximação, o afastamento e a indiferença. E aí, isso poderia levar a um domínio principal ao avaliar um paciente com risco de suicídio ou avaliar paciente em qualquer contexto. Outro fator que a gente tem que pensar é o fator do estigma, né? Que aí faria parte justamente já dessa parte mais cognitiva da avaliação. O que a gente pensa sobre aquele fato do suicídio? A gente sabe, né, que existem muitas falas, lugares comuns, assim, que a gente ouve de que o suicida ele é um covarde, ou de que quem tenta suicídio não quer se matar de verdade, e aí acaba tendo essas operações mais sociais envolvidas, mas que também podem acabar influenciando o médico, né? O estigma ele é um termo mais global, então a gente sabe que ele acaba envolvendo os mitos, as crenças e as atitudes em relação ao suicídio. A variação conceitual entre eles é pouco, assim, seria mais do que é influenciado pelos valores pessoais ou valores sociais, mas, de forma geral, eles acabam desaguando no conceito do estigma. E um fator, então, que a gente tem que pensar, e que foi a grande curiosidade assim, desse trabalho, é o avaliador, né? Quem é essa pessoa que está avaliando esse paciente e será que essa pessoa pode ter algum tipo de relação com esse tipo de avaliação? A gente tem alguma literatura sobre contratransferência, resposta emocional e pacientes suicidas, mas a gente não tem literatura até esse momento relacionando com a questão do estigma, tá? Então, quando eu brotei numa reunião com o Igor a primeira vez, foi essa a curiosidade que surgiu de como essas variáveis se relacionam, se poderia ter algum tipo de relação entre elas, o que faria sentido pensando que esse processo ele é todo interligado. Então,
O objetivo geral desse trabalho é estudar a relação entre o estigma sobre suicídio e a contratransferência em médicos, e o objetivo específico é avaliar a relação entre o perfil sociodemográfico e a contratransferência em médicos, também pensando nessa variável do estigma. Temos duas hipóteses principais, certo? A primeira, de que a resposta emocional dos médicos se relaciona com estigma em relação ao suicídio, e a segunda, que a resposta emocional varia conforme os fatores sociodemográficos. Então, é a partir dessas duas hipóteses que a gente vai pensar o trabalho. De metodologia, esse é um estudo transversal, certo? Que foi aplicado de forma online por meio de uma plataforma de coleta de dados que é a RedCap, que é uma plataforma que a Universidade Federal fornece para a gente, então a gente tem acesso a uma boa plataforma, e foi feita por um método bola de neve. Tá? Foi gerado um link com as perguntas, que foi enviado por meio do e-mail institucional para outros e-mails de universidades, e foi sendo enviado pelas pessoas umas para as outras. Antes de qualquer realização desse projeto, ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, coloquei o número de aprovação registrado, e a gente fez um registro de consentimento livre esclarecido. Os médicos, para responder, tinham que estar concordantes com esse termo, senão eles não poderiam responder, né? Então, essa é uma pesquisa que foi feita de forma voluntária, as pessoas podiam se retirar a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo para elas, e os critérios de inclusão e exclusão são simples, que é ser médico, né, e ter concluído, então, os questionários até o fim. Algumas escalas, depois eu vou falar em detalhes, né, a gente coletou dados sociodemográficos, questões sobre mito, avaliou contra-transferência, vimos uma escala de empatia e de burnout. Eu vou explicar uma por uma com calma depois. A gente começa, então, com um N de 210 respondedores, tá, para essas enquetes. E aí a gente aplica, então, os critérios de inclusão e exclusão. Basicamente, a gente retirou quem não era médico, tá? A ideia também é, eventualmente, estudar esses grupos, principalmente pessoas da área da saúde, né, psicólogos, enfermeiros, e tem braços no estudo para isso. Mas nesse projeto, como a ideia era médicos, a gente excluiu os não médicos e quem não respondeu até o fim os questionários. Ficamos com 178 respondedores. Essa é uma tabela que é a tabela que a ideia é constar no artigo, né? Coloquei um modelo lá. Coloquei um modelo para ser avaliado, né? O que a gente tem aqui dessa amostra? Então, a gente tem que mais ou menos 60% da amostra são mulheres, tá? Dividimos, deu bem certinho entre os grupos, né? A gente aplicou para psiquiatras, não psiquiatras, e a gente optou por tornar os médicos residentes um grupo à parte, assim, porque a gente entendeu que não fazia sentido em nenhum dos dois, né? Não se pode dizer que são psiquiatras, mas também não se pode dizer que são não psiquiatras. E também fizemos algumas perguntas sobre a questão de ter tido uma aula ou não sobre suicídio durante a graduação, tá? De quem respondeu, mais ou menos 50% teve e 30% disse que não. A idade média foi de 24 a 74 anos, tá? O menor e o maior. E o tempo de prática, o tempo de formado dos médicos foi de 0, né? Médicos que não tinham um ano completo de formados, até 48 anos de prática. Escalas, então, tá? De forma geral, a gente fez uma avaliação dos dados sociodemográficos, pensou em renda, gênero, orientação sexual, mas já pensando principalmente nos dados que já de início a gente estabeleceu que imaginou que teria um impacto na contratransferência e no estigma. A escala de avaliação de contratransferência, uma escala local também, a escala de mitos, crenças e atitudes sobre suicídio, a escala de avaliação de burnout e a escala de interreatividade interpessoal. Dos dados sociodemográficos, o que foi principalmente o nosso foco, né? O gênero, o tempo de formação, de formado como médico, ter tido ou não aula sobre suicídio e a especialidade médica dividida principalmente em ser psiquiatra ou não, tá?
Eu trouxe um pouquinho as escalas para a gente ver visualmente, que eu acho que é algo que ajuda, assim. Essa é a escala de avaliação de contra-transferência, tá? Então, ela é uma escala do tipo Likert, e aí ela faz uma divisão entre diversos afetos, eu vou chamar de menores, mas não são subdivisões, né? Então, a gente pode ver aqui no primeiro curiosidade, interesse, simpatia, aqui na segunda escala tédio, rejeição, na terceira desinteresse, distância, e aí a partir da avaliação desses afetos individuais, se chega num construto maior, que seria o fato de esse médico ou médica ter uma dimensão contratransferencial de aproximação, ou afastamento, ou indiferença. ENCAS, então, a escala também é uma escala brasileira, foi desenvolvida na Universidade de Brasília, e essa é uma escala... Eu, pessoalmente, achei muito legal, assim, quando eu descobri essa escala, eu rapidamente pedi para o Igor para a gente botar no trabalho, porque ela é uma escala que parece muito simples. Ela coloca 32 itens que são afirmações sobre suicídio e devem ser respondidos como verdadeiro ou falso. Então, vou pegar um exemplo aqui... a tentativa de suicídio é uma manipulação, verdadeiro ou falso, né? O suicídio é um ato de coragem. E aí quem responde essa escala tem que dizer se pensa que é verdadeiro ou falso, tá? São 32 itens, ela foi validada, foram feitos estudos sobre essa escala e também foi um dos carros-chefes aí de aplicação do trabalho. Fizemos uma escala de avaliação de burnout também, se refere principalmente aos últimos 7 dias, né? Mas avalia basicamente os construtos assim que estão em volta dos sintomas de burnout, né? A questão de dificuldade de manter foco, de não conseguir ter entusiasmo, de ficar sem energia. E a escala multidimensional de reatividade interpessoal, ela é uma escala maior, mas o objetivo de a gente ter aplicado ela foi fazer uma avaliação de empatia, tá? O que foi o pensamento disso? Como a gente está trabalhando com um construto que é mais da psicodinâmica e que é de uma mensuração difícil, a gente pensou em ter algo que seria mais transdiagnóstico, que seria a questão da empatia, né? Não que elas sejam equivalentes, mas pensar que daqui a pouco a empatia poderia ser algo mais próximo, de fato, de uma contratransferência de aproximação, ou algo de modo mais de cuidado, né, com o paciente. Então, também foi um modo de a gente poder ter outra variável para pensar nesse trabalho também. A análise estatística foi feita pelo SPSS e o JASP, e a associação entre a resposta emocional e o estigma foi feita por diversos cálculos, análises bivariadas, modelos de regressão linear e a Network Analysis, análise de rede, que a gente fez para poder ver a interação, né, como funcionam essas variáveis entre si. Os resultados, então. Tá? Primeiro, pensando na associação entre a resposta emocional e o estigma, né? Não era um dado que a gente estava esperando, mas quando a gente avaliou a dimensão como um todo da contratransferência, ou seja, quando a gente fez a avaliação para aproximação, indiferença e afastamento, a gente viu que elas não contribuem individualmente, tá? Como um preditor do estigma. Então, se a gente vê o principal domínio contratransferencial do médico, isso não tem relação com o estigma. Se eu sinto mais indiferença e o colega sente mais aproximação, do ponto de vista da relação com o estigma, não faz diferença. Porém, depois a gente decidiu, então, avaliar cada um daqueles afetos que tinha na escala de avaliação de contratransferência que eu mostrei, né? Então, avaliando individualmente, sim, a gente consegue achar 2 resultados interessantes, tá? O primeiro é quando a gente vai dentro da aproximação e avalia a vontade de ajudar, tá? A gente percebe que isso tem uma associação negativa com o estigma. Então, médicos que, ao avaliar pacientes suicidas, sentiram vontade de ajudar, tiveram menos estigma em relação a esses pacientes. E quando a gente pega dentro do domínio de indiferença e avalia desinteresse, ele também tem uma resposta estatística interessante, né, mostrando que o desinteresse tem uma associação positiva com o estigma. Então, médicos que avaliaram pacientes suicidas e sentiram desinteresse nesses pacientes acabavam tendo mais estigma. Tá? Acho que foram 2 dados legais, assim. E pensando então na associação entre resposta emocional
estigma e fatores sociodemográficos, a gente tem algumas associações positivas e negativas. O que a gente vê aqui nessa tabela, tá? Quando a gente avalia a aproximação, ela tem uma associação positiva com empatia, né? Então, acaba fazendo sentido com o que a gente tinha feito de proposta, né? De que dentro da contratransferência de aproximação, os médicos que tiveram mais aproximação sentiam mais empatia. Quando a gente olha para a indiferença como dimensão, ela se relaciona positivamente com rejeição, então médicos que sentem mais indiferença sentem mais rejeição, e também com o burnout. Tá? Médicos que sentem mais indiferença avaliando pacientes suicidas têm também maior índice de burnout. O estigma tem uma relação positiva com o tempo de formado, então esse é um dado interessante, vou debater um pouquinho depois, mas quanto maior o estigma, maior o tempo de formado. A empatia teve uma relação positiva com ter tido aula de suicídio, então médicos que têm mais empatia avaliando pacientes suicidas tiveram, no geral, uma aula pelo menos de suicídio na graduação. E a idade se relacionou positivamente com o tempo de formado, né? Então médicos que eram formados há mais tempo tinham mais idade do que o outro grupo. Aqui está escrito isso que eu mostrei na tabela agora. Mulheres, tá, tiveram resultados também bastante relevantes, tá? Elas tiveram maiores níveis de aproximação em relação a homens, mais empatia, mais burnout e menores níveis de estigma, tá? Isso comparando médicas e médicos como um todo, certo? E as associações negativas, então, na mesma tabela, né? A indiferença tem relação negativa com a idade e o tempo de prática, então médicos que são formados há mais tempo e são mais velhos têm menos indiferença. O estigma tem uma relação negativa com a idade do paciente, então isso até vai ser mais em volta de outro trabalho, mas eu acabei trazendo para cá. A gente também avaliou o perfil do paciente que o médico estava falando, respondendo, né? Que tipo de tentativa que teve, se soube do desfecho depois de suicídio, enfim. E eu só trago esse dado aqui porque eu também achei interessante. A questão do estigma tem uma relação negativa. Então, quanto maior o estigma, menor a idade, né? O contrário. Então, pacientes idosos que os médicos avaliam, eles acabam tendo menos estigma do que os pacientes mais jovens. O burnout tem uma relação negativa com a idade, né? Então, quanto mais velho, menos burnout em relação aos médicos mais jovens. A idade tem uma relação negativa com ter tido aula de suicídio, então médicos mais velhos tiveram menos aula sobre suicídio durante a sua formação. E o tempo de prática também, né? Quem tem mais tempo de prática... É isso. Quem tem mais tempo de prática teve menos aula sobre suicídio. Acaba sendo redundante. Aqui também é o que eu escrevi. Ok. Resultados, então. Agora, pensando na associação entre a resposta emocional e a especialidade médica. Por especialidade, a gente pensa em psiquiatras e não psiquiatras, que foi como a gente desenhou essa parte. Os psiquiatras tiveram maiores níveis de aproximação e menores níveis de estigma, quando comparados com não psiquiatras. Tiveram também menos burnout, comparados com não psiquiatras. E quando a gente avalia indiferença, afastamento, né, como esferas da contratransferência, e a empatia, como um construto por si só, não teve diferença nessas dimensões. Aqui é uma tabela mostrando isso que eu acabei de falar, né, os psiquiatras com maior nível de aproximação e menor de burnout, e o outro já tinha falado na tabela anterior. E agora, então, a gente chega nessa network analysis que a gente fez, certo? Que é um jeito que eu achei muito legal de a gente conseguir enxergar, né? Principalmente o que foi feito nesse trabalho. Então, o primeiro dado que a gente vê é aqui comparando rejeição e indiferença, né? A gente tem uma associação positiva forte entre essas duas variáveis. Então, médicos que sentiram rejeição, no geral, sentiram também indiferença. O estigma
Aí depende do que a gente está falando. Aqui teve uma relação negativa com a especialidade médica, pensando em não psiquiatras, né? Então, quem não é psiquiatra tem mais estigma e quem é psiquiatra tem menos. Esse dado que eu achei um dos mais interessantes, o tempo de formado e a questão de ter tido aula sobre suicídio, uma relação super negativa, né? Então, quanto mais tempo de formado, quanto mais tempo de formado, menor a chance de ter tido uma aula sobre suicídio. E o papel do gênero, tá? Que eu acho que foi um dos dados mais consistentes que se teve, assim, tendo uma relação positiva com a aproximação, pensando em mulheres, né? E uma relação com estigma negativa, pensando também em mulheres de terem menos estigma comparando com homens, tá? Então, de discussão, tá? Pelo que a gente revisou, e foi uma revisão bastante extensa da literatura, assim, esse é de fato o primeiro estudo na literatura sobre o tema. Claro que já havia um estudo sobre contra-transferência em pacientes suicidas, mas colocando essa variável do estigma, não. Tá? Então, acho que é um dado que é super relevante para a gente pensar. Decidi pensar por hipóteses, tá? Então, a nossa hipótese, a primeira, era que a resposta emocional dos médicos se relaciona com estigma em relação ao suicídio. Então, essa hipótese, ela se sustenta só parcialmente. A gente não pode afirmar isso, né? Até porque as dimensões da contratransferência, a aproximação, a indiferença e o afastamento não tiveram relação com estigma sobre suicídio, ainda que individualmente sim, quando a gente olha para as duas variáveis que a gente teve resultado, né, o desejo de ajudar se relacionando negativamente com estigma e o desinteresse tendo uma associação positiva com estigma. Então, isso também serve para a gente pensar um pouco justamente que a estigmatização sobre o suicídio ela pode refletir no vínculo, né? Acho que como médico a gente se apega muito a essa parte que seria mais concreta, assim, dos fatores de risco, do raciocínio epidemiológico, que é fundamental, e às vezes se desconsidera um pouco justamente essa parte do afeto, como se não tivesse uma importância, e a gente vê que tem, né? Então, justamente tem um prejuízo na formação do vínculo por ter crenças falsas sobre o suicídio. A segunda hipótese, que a resposta emocional varia conforme fatores sociodemográficos, essa hipótese de fato sim, tá? Ela se sustentou por diversas associações que a gente fez. O gênero tem um papel proeminente, né? Mulheres tiveram mais aproximação, tiveram mais empatia, tiveram também mais burnout e menor estigma em relação aos homens. O tempo de formado se relacionou com menores níveis de burnout, tá? Menos indiferença e mais estigma. A empatia teve uma relação maior com a aproximação e com ter tido aula sobre suicídio. O burnout mais com indiferença, conforme já a literatura, e os psiquiatras tiveram maior aproximação, menor estigma e menos burnout. Isso aqui, em parte, é um dado que se sustenta, em parte não, né? Porque a empatia ter relação com as aulas de suicídio realmente faz sentido, mas o fato de ela não ter relação com contra-transferência de aproximação deixa um questionamento no ar, assim, né? Do que aconteceu. Se é algo mais da estatística, se é algo dessa amostra. Então, o que a gente tem, tá? Os achados, em geral, foram consistentes com a literatura disponível sobre a relevância da contra-transferência, da resposta emocional. Essa autora e esse autor, né, a Barzilai e assim, foram, com certeza, os principais autores que eu estudei nesses 2 anos, porque toda a linha de pesquisa deles é em volta disso. Eles já tinham chegado um pouco nesse caminho, né? A Barzilai chegou a publicar que os padrões de contra-transferência, no caso dela, foi sofrimento e desesperança, funcionavam como preditores. Então, eles percebiam que médicos que tinham relatado sofrimento e desesperança, quando avaliaram esses pacientes depois, eles tinham tentado mais ou cometido mais suicídio. E o Yassin também fez esse estudo, mas chegou à conclusão que evitação em relação a esses pacientes e o fato do médico se sentir sobrecarregado, né, overwhelmed, também teve uma relação com suicídio, tá? E valor preditivo e diagnóstico. Agora, a inconsistência com a literatura vai sobre a educação sobre o suicídio, tá? Nossa hipótese seria que quanto mais educação, menor o estigma, mas esse resultado ele ficou parcial, um bom resultado pensando na questão da empatia, mas quando se pensa em contra-transferência de aproximação, não.
Implicação prática, tá, desse trabalho, a questão do desejo de ajudar e o desinteresse serem preditores de estigma e um potencial alvo de intervenção, né? Então a gente pode pensar até em programas educacionais, claro, isso para o futuro, né? Eu sei que esse é um estudo observacional, mas também pensando em próximos passos, assim, até o fato de psicoeducar, aspas, os médicos sobre seus próprios sentimentos e pensar que junto com uma avaliação rigorosa, assim, de exame de estado mental, de história clínica, uma boa anamnese, também se pode pensar como dado a resposta emocional que você está tendo. E também pensando daí justamente na questão de os psiquiatras terem tido menos estigma em relação aos não psiquiatras, a gente tem que pensar em ampliar tratamento, ampliar a divulgação, estudo, né, sobre suicídio, assim, informação, porque alguma coisa está acontecendo na nossa formação que o estigma está sendo maior em médicos não psiquiatras. Limitações desse estudo. Esse é um estudo transversal, né? Então a gente tem um risco de inferência. Não se dá para afirmar se é a contratransferência que leva ao estigma ou se é o estigma que leva à contratransferência. Só um pouquinho aqui. Os questionários são autorrespondidos, então a gente tem um risco maior de viés, né? Pensando nessa lógica. É um método bola de neve, então também a gente tem um viés possível dessa amostra. E são construtos super complexos, né? Pensar em contratransferência, e mesmo sendo resposta emocional, né? A gente tem que pensar, inclusive, em pesquisa qualitativa para nos auxiliar nesses pensamentos, por serem processos que têm muitas variáveis envolvidas, né? Conclusão, tá? Esse estudo fornece novos insights sobre a relação entre resposta emocional, estigma e fatores sociodemográficos ao avaliar pacientes suicidas. Apesar de as dimensões da contratransferência não se associarem ao estigma, a vontade de ajudar e o desinteresse funcionam como indicadores, né, preditores, e o gênero, o tempo de formado e a especialidade médica influenciam fatores emocionais e cognitivos. E, a princípio, é isso. Obrigado. Legal, Ricardo. Dentro do tempo, sem muitas delongas, vou passar a palavra, eu acho, como eu fiz a leitura da ordem dos currículos ali, eu acho que eu vou começar com o professor Alfredo Cataldo Neto, mestre de nós todos, né? E muito nos honra ter podido contar com o professor Cataldo aqui na banca do Ricardo. Professor Alfredo Cataldo Neto, o senhor pode decidir se vai interagir, se vai primeiro perguntar, depois ele responde, como tu achar melhor. Boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Ricardo, ao Igor, né, esse convite honroso. É sempre muito bom assim a gente encontrar aquele acadêmico que foi nosso aluno lá, né, agora já um outro nível, concluindo brilhantemente o seu mestrado. Eu vou preferir o bate-papo, né, até porque eu achei o trabalho, antes de mais nada, preenche todas as condições de ser aprovado como um trabalho de mestrado, apresenta muito claramente as suas hipóteses, o seu método, fala dos achados, questiona os próprios achados, foi muito bem conduzido. Né? Certamente com a mão do Igor aí, seu rigor científico, e o talento do Ricardo e suas, né, qualidades. Nos últimos anos, nós temos desenvolvido no ambulatório de psiquiatria geriátrica a avaliação sistemática das consultas realizadas pelos residentes com pacientes idosos. A escala que a gente utiliza é essa do Eiseri, que é a mesma que o Ricardo utilizou aqui. Os achados estão bastante coincidentes com o que vocês apresentaram aqui. As meninas com muito mais aproximação e muito mais empatia, os guris um pouco menos,
né? Mas realmente avaliar conta transferência é uma coisa extremamente difícil, porque entra muito na individualidade de cada um. Mesmo que se a gente fosse fazer um trabalho qualitativo, ia ser muito difícil, por exemplo, ao entrevistar um médico, ele poder trazer para essa entrevista dados tão íntimos, tão constrangedores, por muitas vezes, da sua própria história. Então, é muito difícil a avaliação da conta transferência. Nós temos usado uma palavra que talvez, também, se for oportuno, vocês possam usar, que vocês em alguns momentos utilizaram, que é as manifestações contratransferenciais. Porque manifestações contratransferenciais são situações decorrentes do fenômeno da contratransferência, só que nós não entramos propriamente na contratransferência. Ela é muito única, muito individual, muito própria de cada um. Então, eu acho que isso nós temos usado com relativo sucesso manifestações contratransferenciais. Eu vi que no título, em vez de contratransferência, foi usado resposta emocional, e também se aproxima disso que nós estamos colocando aqui. Bom, o tema é importantíssimo, tá? Ainda mais nos tempos atuais, com o fascínio da tecnologia, cada vez mais os pacientes são menos atendidos pelos pacientes humanos. Cada vez mais o paciente é atendido por uma máquina, por um exame. Ele entra numa tomografia, nada contra. Eu acho que isso é um grande avanço. Mas a gente não pode esquecer que a relação médico-paciente é ainda o melhor tratamento de todos e a maior cura que se consegue. Então, alguém que avalie isso está puxando de volta esse valor humanístico da medicina e, inclusive, da psiquiatria. Estamos balizando, olha, isso é importante. E realmente é. Então, eu achei muito bom. Eu fiquei pensando, vocês chegaram a 210, saiu 32, Ricardo, porque foram excluídos, é isso? Isso. Aqueles que não eram médicos e aqueles que não concluíram as escalas para que a gente pudesse comparar todos os resultados. Nós não temos como saber quantos receberam o convite. Não, né? Não. Nessa técnica da bola de neve não tem como saber. Ok. Provavelmente, inclusive tu botaste nas limitações, pessoas, médicos que tenham particular dificuldade com suicídio, talvez tenham fugido dessas escalas todas, né? Tá indo correndo, Deus me livre esse assunto, né? Então, claro, foi colocado ali como limitação, não tem crítica nenhuma. Mas realmente nós vamos investigar aqueles que não têm o que nós podemos chamar uma contratransferência negativíssima com a questão do suicídio. O suicídio realmente causa um impacto no médico que é acometido pelo suicídio do paciente muito grande. Nós fizemos uma pesquisa com o auxílio da Sociedade de Psiquiatria. Na época, a gente enviou 1.200 questionários para todos os psiquiatras do Rio Grande do Sul. Olha, eu me arrependi. Porque encontrei colegas, depois em eventos, que estavam ainda bravos comigo. Mas como assim? Pesquisar suicídio? Eu não quero ouvir falar desse assunto.
e ficaram muito incomodados porque receberam, na época, um envelope, vocês imaginam? Um envelope com autorização da Sociedade de Psiquiatria, do Comitê de Ética da PUC, mas eles não deram bola para isso e ficaram muito incomodados. E aí eu tive um pouco mais ideia da reação que se carrega nesse tema. Tem, inclusive, alguns colegas que deixaram a psiquiatria porque um dos pacientes se suicidou e passaram a fazer um outro tipo. Eu tive um colega de turma que me disse: olha, eu não quero mais saber de esse louco aí é para ti, eu não quero mais saber de suicidas. Ele foi para uma outra área, até está muito bem, obrigado, na outra área. Mas a área da psiquiatria ficou muito carregada de que o suicídio é coisa de louco e coisa de louco é coisa de psiquiatra. Nessa tríplice associação. Então, realmente, as pesquisas de suicídio são sempre muito difíceis de serem realizadas. E, por outro lado, nós temos o suicídio no dia a dia, né? Eu li uma pesquisa, não sei agora para citar, um brasileiro a cada hora. Então, agora que nós estamos aqui discutindo esse assunto, pelo menos 1 ou 2 brasileiros vão ter se suicidado. E claro que passar por um médico, como o Ricardo colocou bem, é a chance de a gente tentar salvá-lo, né, dele mesmo. O que nem sempre vamos conseguir, né, com todos os problemas de saúde públicas e de vagas e dificuldades de todo tipo. Né? Deixa eu ver se eu posso comentar alguma coisa mais vale a pena. O professor Cassorla foi, eu acho que, um dos pioneiros na questão de estudar o suicídio e abordar as questões psicanalíticas. O professor Roosevelt Cassorla é psicanalista, era professor da Unicamp, e durante a sua trajetória ele fez muitos trabalhos nessa área. E depois o Neuri Botega entrou no lugar dele, são muito amigos e tal, e aí o Neuri seguiu. E ele dizia uma frase que eu gostava muito, assim, que eu até uso nas aulas, que o paciente suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar do sofrimento que ele se encontra. Se a gente conseguir aliviar a sintomatologia dele, o sofrimento que ele está, muitas vezes ele desiste do ato suicida. Tá? Então, quanto mais nós investirmos em assistência, quanto mais nossos médicos, residentes, médicos em geral estiverem preparados, mais qualidade nós vamos dar nos atendimentos. Bom, é difícil, por outro lado, empatizar com um paciente suicida. Porque empatizar com um paciente suicida é, assim, momentaneamente, por questões, pelo menos de segundo, nós nos imaginar cometendo o ato suicida. Isso geralmente nos causa muito temor e, consequentemente, muito afastamento da situação. Muito bem. Eu não tenho grandes contribuições, ou pelo menos não tenho grandes questionamentos, Ricardo, porque o trabalho está muito redondo. Tu pesquisou, tu aprontou aonde existem essas questões, as dificuldades metodológicas, tu apresentou os resultados. Então, da minha parte, peço a te cumprimentar, tá? Como um novo mestre entre nós. Meus parabéns para ti e para o Igor. Obrigado, professor. Professor Cataldo, agradecer as suas palavras e dizer que realmente nos surpreendeu a baixa, digamos assim, adesão inclusive de colegas psiquiatras, né, que nós esperávamos que fossem
aderir um pouco mais aos questionários e tal, tu vê, quase o mesmo número de psiquiatras não psiquiatras responderam, né? Isso, né, Ricardo, que a gente insistentemente, pô, meu, responde lá, responde lá, responde lá. Só que eu não sei se eu fiquei cego para a situação, eu não tive a impressão de que os colegas ficaram bravos com a gente, mas que a gente Olha, incomoda. eu tive algum. Um chegou a me dizer assim, ó, me tira da tua lista. Isso acho que não aconteceu, né, Ricardo? Pelo menos foram Não, simpáticos com a gente, assim, né? Pô, Mas, mas não que a faz gente muitos soubesse. anos, faz sim, muitos anos, e o psiquiatra que tinha um paciente que cometeu suicídio era tido assim, ele era banido do grupo. entendi. Esse aí não serve. Isso. Ele perdeu um paciente, portanto, nós temos que tirar o título dele. O que a gente sabe que é uma bobagem isso. Qualquer um de nós que atender paciente grave vai ter paciente suicida. Claro que se eu ficar só com os pacientes que não são graves, eu vou ter zero de suicídio, né? Muito mais fácil, né? A gente até podia fazer uma comparação, né, do vamos dizer assim, movimento da Associação Brasileira sobre Educação, Suicídio, Setembro Amarelo, com o agora, que a gente fez o pós Setembro Amarelo, em termos de aceitação de pelo menos participar de uma pesquisa sobre sentimentos contratransferenciais, né? O Ricardo quer comentar alguma coisa em cima do que o professor Cataldo nos brindou? eu quero agradecer. É de fato um privilégio para mim, assim, quero repetir isso aí. Tive uma formação maravilhosa na PUC, assim, sempre fui entusiasta da psiquiatria, mas não poderia ter sido alimentado de forma diferente, assim, e seguir esse gosto, ser tão bem recebido também agora dentro do serviço, e perceber que é uma área que vale a pena, assim, que entusiasma muita gente, que a gente tem muito o que fazer, assim, pelos pacientes, e também pensar na gente, né, o que a gente pode melhorar, assim, nessa relação. E- Mas até respondendo o Igor, assim, essa ideia desse trabalho veio durante a pandemia, porque eu trabalhava de emergencista numa emergência Covid, e era aquela época que não tinha leite, não tinha oxigênio, não tinha nada. E eu lembro que um dia chegou uma pessoa com uma ideação suicida, queria tomar, sei lá, 3 comprimidos de alguma coisa, e aquilo gerou um rechaço enorme em toda a equipe, assim, como é que se atreve a pensar uma coisa dessa, sendo que está todo mundo morrendo de Covid, em paralelo que as pessoas fazem. Isso me despertou uma curiosidade, assim, se fosse uma outra ideação, se seria algo mais, se teria outra resposta, e a partir disso eu comecei a estudar esse tema, assim, então foi legal ter resultados que fizeram sentido. Legal. Vamos passar então para o nosso segundo membro da banca, avaliador, Dr. Lucas. Como disse anteriormente, o professor Lucas é professor da Unicinos e hoje ele é um parceirão nosso lá no programa de residência médica em psiquiatria ali do Hospital Presidente Vargas, junto com a Universidade Federal de Ciência e Saúde, e convive ali no dia a dia, né, Lucas, com essa gurizada aí, o Ricardo, a Vanessa, que também está assistindo aqui, nos ajuda bastante lá, tanto na preceptoria, na internação, quanto no ambulatório de geriatria, professor Cataldo. Ele tá Opa! lá, tá, daqui a pouco ele vai estar nos atendendo lá, não demora muito. É o futuro, é o futuro. Vamos lá, Lucas, contigo a palavra. Então tá. Boa noite, então, para todo mundo. Queria primeiro agradecer novamente, então, o Igor, o Ricardo, pelo convite de estar fazendo parte da tua banca. Fico muito feliz, Ricardo, de estar fazendo parte aí desse momento da tua vida, né? Tenho uma grande admiração por ti, tu tá aí rumo ao teu fim do R3, rumo a te formar um excelente psiquiatra, que tu certamente já é, né? Mas ainda falta o título, mas tudo bem. Enfim, estou bem feliz de estar aqui, então eu agradeço. E de compartilhar a banca aí com o professor Cataldo, o professor Flávio, né? O professor Cataldo eu não conhecia pessoalmente, mas e agora virtualmente, né? Mas a gente sempre recebe os residentes da PUC, né? Que passaram pela PUC, e todo mundo fala assim de como, com carinho lá do pessoal da residência da PUC. Agora eu entendo melhor o porquê, assim, de estar junto. Então, fico muito feliz de estar aqui.
Ricardo, eu também prefiro adotar o formato bate-papo, então o que eu for falando, vocês podem me ir dizendo, tá? Primeiro, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o professor Cataldo da relevância do tema, né? Eu acho, eu tenho uma tendência, né? Vocês sabem o meu incômodo recente, né, com a psiquiatria extremamente tecnicista, né, em vários aspectos que a gente está perdendo um pouco a nossa parte um pouco mais humana de relacionamento, de avaliação, de individualidade das pessoas. Eu acho que vem muito ao encontro das coisas que eu venho pensando. Acho que estudar esses temas, eles vão ser cada vez mais relevantes em uma era da inteligência artificial, né? Então eu acho que não um tema mofado. Muito pelo contrário, ele é um tema que que a gente está precisando cada vez mais desses estudos, né? E eu acho que a gente vai seguir precisando. Então já segue o meu elogio aqui, né? Da escolha do tema, eu acho que é importantíssimo, tá? Esse tema. E também concordo com o professor que, assim, pro nível de mestrado, né, tá muito bem, teu artigo tá bem escrito, né, então certamente, assim, tu cumpre todos os requisitos para o título de mestre, né, e, enfim, né, acho que isso é o mais importante. Eu tenho algumas considerações, tá, e acho que as minhas considerações vão ser um pouco mais no sentido de ajudar a publicar o estudo, tá? Porque eu acho que do meu ponto de vista, posso estar equivocado ou não, mas eu acho que o mestrado é aprender a escrever um artigo e publicá-lo. Acho que essa é a grande função do mestre e ser professor, né? Acho que tem essas duas vertentes aí, aprender a fazer um artigo e publicá-lo e ser mestre, né? Saber dar aula, transmitir o conhecimento. Então, enfim, acho que tem toda uma parte mais da vivência, da pós-graduação, e a parte aqui do estudo que seria mais, talvez, o que eu possa ajudar, tá? A primeira coisa que eu queria falar, eu acho que tem a ver um pouco com o que o professor Cataldo falou, mas acho que ele talvez tenha falado de uma maneira um pouco mais gentil, né? Que é a questão do conceito da conta-transferência, né? Eu fui abrir aqui, não é a minha área de atuação, né? A psicanálise, não é o meu dia a dia, mas eu fui abrir um pouco o livro aqui para estudar um pouco, Ricardo. E o seguinte, o conceito de conta-transferência não é tão simples assim, ele tem várias vertentes, né? Aqui no livro aqui do Eizerick, né, inclusive fala que muitas vezes pode até se confundir com o próprio campo psicanalítico, né? Então, eu acho, tá? Sugestão, tá? Que eu não acho que está errado o conceito de transferência que tu usou, mas eu evitaria esse termo, né? Porque ou então tu delimitar muito bem o que tu tá querendo dizer por conta-transferência, né? Porque a contra-transferência pode remeter a questões de campo psicanalítico, a sentimentos inconscientes do médico, né? E aí, se são sentimentos inconscientes, é até meio estranho a gente avaliar isso através de escalas, né? Porque a gente vai precisar de um processo quase analítico, né? Para a gente saber exatamente o que é a contra-transferência. Então, eu acho que ou delimita bem o que tu tá querendo dizer com contra-transferência, né? Ou esquece esse termo e usa algo mais objetivo, do tipo sentimentos despertados, reações emocionais, que acho que foi o que tu usou, né? Para não ter muita dúvida do que tu tá querendo dizer, tá? Então eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, da tua dissertação e pro artigo, porque isso daí, dependendo de quem for ler, vai achar que é uma coisa ou outra, né? Então eu acho que esse é um ponto bem importante, tá? Da conceituação aí de contra-transferência. Mais uma coisinha, tá? Acho que tem a ver com a questão da... Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, Ricardo, se tu concorda, se tu não concorda, se tu quer... Isso foi, assim, tema de muito tempo de pensamento, porque eu acho que já tem uma questão com a psicanálise, por enfim, ser um outro modo de entender, não ser tão
positivista no sentido científico, né, e uma psicometria que é muito mais difícil, eu pensei em algum momento em colocar só a resposta emocional, tá? Uhum, Eu vi, inclusive, nas pesquisas da Brasileiro e assim, que 10, 15 anos atrás era contra transferência, agora eles falam só a resposta emocional, mas daí tem uhum. algo que eu acho estranho, que é que só se fala em resposta emocional, mas daí a escala é de contra-transferência, assim, me parece que é uma coisa meio... Ah, tô fingindo que não tá acontecendo, mas o nome da escala, em que aqui eu apliquei e Uhum. aqueles aplicam também, é uma É, escala de contra-transferência. E aí eu pensei que seria um pouco estranho eu só não falar desse tema, assim. Mas eu concordo, pensando do ponto de vista de publicação, que fica muito complicado, assim, né? Mas eu queria ver o que tu acha disso, assim, o fato de que a escala se propõe a avaliar a contra-transferência. de repente o que dá para fazer é pegar o artigo original lá do Exiric, né, e dizer e ver o que eles consideraram como sendo contra-transferência, porque já que eles construíram a escala pensando nesse conceito, né, Uhum. dá para pegar o que eles definiram como contra-transferência, né, e na hora de tu justificar no teu estudo, tu dizer assim, olha, contra-transferência pode ser um mar de coisas, mas o que a gente avaliou foi isso, né? Então acho que mais ou menos nesse sentido seria minha sugestão. É. Isso Tá? também é outra coisa que eu fiquei pensando, Lucas, porque eu olhei o original e tem um outro trabalho que é do Érico, que é bem legal, que é ele aplica essa escala para pacientes que sofreram trauma, tá? Ele aplica no Uhum. ambulatório do Clínica. Aham. Só que toda a conceituação ela é bem psicanalítica, assim, ele fala da criação pelo Freud, da Paula Heyman, Uhum. os modelos foram... Então ele tem uma carga teórica mais psicanalítica pesada, assim, então eu entendo o que você falou, eu tô na mesma dúvida que tu, assim, o que que eu poderia fazer, assim, Posso me porque eles meter? usam bastante o termo Claro, inconsciente, Igor, Eu vai, acho que vai a fundo. ideia é a seguinte: na dúvida, a gente explica isso no artigo. É, acho que Inclusive, sim. tu entende? Bom, vou usar reações emocionais, vou usar a contra-transferência. Cara, não sei, porque a própria literatura está um pouco confusa em relação a isso. A gente explica isso no artigo. Se esse Isso. tipo de dúvida for aparecer na cabeça do leitor, então a gente já explica antes. Essa como é malandragem Uhum. eu ia dizer puta véia, mas estou gravando, não posso falar puta véia, né? Mas é malandragem de puta véia. A gente imagina o que o cara vai ter de dúvida e já antecipa a resposta. Aí o É. artigo fica explicando talvez alguma coisa que o cara nem ia pensar, mas se alguém pensou, no caso o Lucas pensou, a gente escreve as duas coisas. Os conceitos são complexos, tem interface, são confusos, o autor usou não sei o que, outro usou não sei o que. Eu aqui vou usar tal. E vou considerar todo esse fenômeno, todo esse construto aqui com esse nome. Reações emocionais, por exemplo. A gente bota a confusão que existe na literatura e define o que a gente vai fazer. Isso. É, então, acho que é isso, tá, Ricardo? É, deixa eu te dizer um pouquinho mais aqui. Eu acho que a tua base teórica, ela tá muito boa, tá? Dá para entender todos os conceitos. Eu só senti falta, assim, especialmente no artigo, né, de um parágrafo, um pouquinho, assim, um penúltimo parágrafo, digamos assim, tentando relacionar um pouco mais estigma e resposta emocional, né? Porque tu conceitua bem o que é estigma, tu conceitua bem o que é resposta emocional, né? Mas assim, eu fiquei um pouco na dúvida do tipo assim, algum estudo já estudou isso, mesmo que qualitativo? Alguém já viu? Caso nenhum tenha estudado, por que ninguém estudou, né? Ou avaliaram já coisas diferentes? Não avaliaram estigma com resposta emocional, mas avaliaram estigma com abandono do paciente, sei lá, né? Tô pensando em outras coisas assim. Mas com o que já estudaram essas duas coisas e por que veio essa hipótese, né? Então, acho que faltou um parágrafo um pouquinho anterior, né, para justificar um pouco mais tua hipótese de por que vocês viram a questão do estigma junto com contra a transferência, tá? Que acho que é, enfim, que acho que é fácil de fazer, tá? E como eu digo, é tudo para vocês conseguirem publicar melhor, tá? Do artigo, Ricardo, eu acho, tá, que é uma tendência da literatura, que é difícil de dizer se isso é errado ou se é certo, né?
mas eu diria que é uma tendência quase majoritária, não, certamente majoritária, mas quase unânime, né, em colocar os resultados sociodemográficos como resultado, em vez de nos métodos, né? Então eu acho que aquela tabela ali das características sociodemográficas, ela tem que ir para o resultado, né? Porque ela foi teu resultado, os resultados da tua amostra. Então é algo simples de fazer, né? Isso tu só joga. Tradicionalmente a tabela 1 é as características sociodemográficas e entra no resultado. Até porque dá para entender, o texto flui bem ali nos métodos. Mas quando entra no resultado, tu já começa com o resultado principal e é um pouquinho estranho para quem está lendo, assim, porque quem está lendo primeiro quer saber a resposta da amostra, né? Quer saber quem é que tu estudou, então é um pouquinho estranho, tá? E aí, por fim, o que eu tenho para te perguntar é o seguinte, que ficou um pouquinho confuso, eu acho, no texto, daí tu pode me ajudar a responder. É um estudo transversal, né? Mas eu fiquei na dúvida o que tu considerou como desfecho. Da tua hipótese é que o médico que tem algumas visões estigmatizantes acerca do suicídio desenvolve uma contratransferência ruim? Ou a tua hipótese era que as pessoas que naturalmente já têm uma contratransferência ruim acabam sendo carregadas de estigma? Boa pergunta. A princípio, a hipótese seria que o estigma influenciaria a questão da contratransferência, assim, né? Mas até que com outras limitações não teria como fazer essa relação. Mas a minha hipótese seria que quem tem mais estigma acabaria tendo essa mudança na contratransferência para maior estigma, mais negativo. Concordo, tá? Eu pensaria a mesma coisa que tu. A princípio eu pensaria isso. A pessoa que tem mais estigma vai responder pior, né, contratransferencialmente, né? Mas depois nos resultados, na maneira como tu descreve, daí acho que talvez valha a pena tu dar uma revisada nos resultados, dá a entender que o estigma é o desfecho e não a contratransferência, tá? Então, nos métodos tu descreve bem direitinho. Usamos o estigma como variável dependente, como variável independente, e os desfechos de contratransferência como variável dependente. Nos métodos está bem descrito. Mas nos resultados, às vezes dá a impressão de que o estigma é o desfecho, tá? Não vai mudar em nada a tua análise, porque é um estudo transversal, a princípio os tamanhos de efeito e valor P é tudo para ser o mesmo, né? Mas a ordem da frase às vezes tem que trocar, tá? Para tu deixar sempre no mesmo padrão, para a pessoa que está lendo pensar, olha, não, ele quer ver esse estigma influenciando a contratransferência, né? Também. E daí, só para finalizar, a figura 1, que tá super bonitinha, para mim é a figura mais bonitinha da tua tese, né, da tua dissertação. Me explica um pouquinho melhor o que é essas barras, hein? Eu não conheço tão bem essa network analysis. Ela é o coeficiente de correlação, é isso? Pelo que eu entendi, é o poder de associação das variáveis. Sim. Só que o que aconteceu também, isso ficou, eu vi um pouco confuso no texto, é que algumas coisas do texto estão ao contrário da imagem, porque no texto eu pensei, por exemplo, em psiquiatra e na imagem ficou não psiquiatra, então eu teria que avaliar. Mas são consistências das associações, mas por vezes a imagem está mostrando o oposto do texto, pensando na variável que eu estou analisando, assim. Mas a ideia de fazer essa análise seria justamente para poder enxergar meio que como um todo, assim, como que essas variáveis se correlacionam, né? Não, ficou bem legal. Eu gostei da análise e ficou uma figurinha bem bonitinha, né? A gente consegue enxergar bem e dá para entender. Mas eu senti falta um pouquinho mais ali de dizer qual é o tamanho de efeito, né? O que é exatamente essa análise, pra gente entender melhor o que foi feito, porque a figura ficou super legal, né? É uma figurinha bem bonita e bem... ela é bem mais fácil e agradável de ver do que, por exemplo, a tabela das correlações, né? As tabelas da correlação tem que ficar pescando ali o resultado. Essa daqui tu já vê de cara e tu entende o que deu o resultado. Eu acho que eu explicaria melhor um pouco o que é essa figura, né? E o que são esses tamanhos de efeito. Tá?
Mas fora isso, eu acho que tá tudo ótimo, tá? Tá um trabalho redondinho, teu estudo cumpre os critérios, como eu te falei, né? Uma dúvida só que daí, acho que daí pro Igor, né, e pro Flávio aí, normalmente no PPG os anexos não ficam junto com a dissertação? Eu recebi 2 arquivos separados pelo PPG. Então, eu não consegui fundir os dois, eu botei assim do PPG e eles mandaram assim. Ah, tá. Mas é por questão de logística só. Mas era para ser Ah, tudo, entendi. tudo uma dissertação só. Não sei se o Ricardo conseguiu, acho que conseguiu fundir depois, né? Só que daí eu já tinha mandado pro Flávio fazer a relatoria, ficou. E o PPG me mandou separado também. Então tá tudo certo. Então, Tá. ó, mas chegou, Só porque. pelo menos É, chegou a ti. Tá. é. Não, por que que eu fiz essa pergunta? Bobagem, né? É só porque é o seguinte, durante o teu estudo, eu quis ler o que eram as escalas, o que elas estavam vendo. Então, eu acho que quem for ler tua dissertação, depois lá no repositório que ficar, também vai querer, né? Então, acho que é importante estar no mesmo arquivo. Né? Mas tudo certo. Parabéns, Ricardo, tá? É um grande prazer aí Obrigado, professor compartilhar esse momento com Lucas. você. Obrigado, professor Lucas. Ricardo, queres comentar mais alguma coisa? Quero agradecer o Lucas, né? Acho que, assim como o Cataldo foi super marcante na minha graduação, o Lucas é uma figura aí fundamental na residência, né? Acho que tem uma inteligência, assim, que a gente admira, é brilhante, e ao mesmo tempo um rigor científico que eu acho que a gente admirar, se inspirar e ficar muito próximo, assim. Então, para mim também é um privilégio te ter na minha formação e na minha banca. Agradeço muito. Um dos comentários que o Lucas fez, olha, deu um efeitinho ali. Um dos comentários que o Lucas fez e que a gente não situou, a gente não contextualizou, né? O Ricardo começou esse mestrado e na sequência uma enfermeira, que é a Jaqueline, é a esposa do Ezequiel, outro aluno meu de doutorado, de pós-doutorado, começou a fazer o mesmo trabalho, só que com a enfermagem da Santa Casa. Então, um trabalho parecido, não é igual, é um trabalho parecido. A diferença é que os questionários não estão sendo aplicados pelo REDCap, foram aplicados, né, basicamente de modo presencial e separando em 2 categorias lá, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Então, em breve teremos também essa experiência de ver como que o pessoal da enfermagem, que a gente sabe que está ali na trincheira, né, está ali no fronte, digamos assim, lida com essas reações emocionais ou sentimentos contra-transferenciais, nós temos que definir melhor, né? Então, virou meio que uma linha de pesquisa desde que o Ezequiel entrou como aluno de doutorado, e a gente estudar suicídio. A gente tem uma disciplina que a gente montou sobre suicidalidade, uma disciplina optativa. Na próxima edição, provavelmente, o professor Flávio vai colaborar e participar junto com a gente, né? Tem acontecido um ano sim, um ano não. Acho que este ano até um ano que precisa acontecer ainda. Não lembro direito. Mas, agradecer então a participação do Lucas e aproveitar o gancho então que eu já citei o professor Flávio. O professor Flávio foi meu contemporâneo de faculdade, embora tenha terminado ali uns 2 meses antes de mim a faculdade, eu acho, né? Por aí, né? Não, deve ter sido uns 2 anos antes, ou 3 talvez. A professora Ana Luísa agora se fez presente aqui também. E aí o Flávio, então, durante a residência dele, teve que aguentar uns doutorandos chatos de vez em quando, que ficavam pentelhando lá no hospital de clínicas, né? E aí acabou hoje que somos colegas, né, Flávio? Depois de uma peregrinação por várias outras instituições, eu acho que passou pela Unicinos também, não? Acho que sim, né? Então, muito bom poder contar contigo como colega e como relator aí do trabalho do Ricardo, sabendo, né, que tu é um especialista em transtorno de humor, que também nos motivou bastante para te escolher como membro dessa banca. Então, Flávio, contigo a palavra. Tá bom, gente, né? Às 9h15, tá todo mundo aqui ainda acordado, né? Então, também vou agradecer o convite. Aí eu vou chamar o professor Igor, o professor Lucas, o professor Cataldo, a professora Ana Luísa, todo mundo é amigo aqui, a gente pode chamar sem professor. Então, fiquei muito honrado com o convite, é o primeiro convite, né? Que eu recebo para estar numa banca de mestrado, enfim, então estou muito agradecido. O Ricardo, que a gente está se conhecendo ainda por esses
por esses WhatsApp aí também é um grande prazer, né? Eu já vou dizer desde antemão, né, que nem os outros colegas aqui, da excelência, tanto da pesquisa quanto da própria... Tu apresentaste super bem, cara. Super bem, super bem. Provavelmente das melhores apresentações que eu já vi de mestrado, assim. Os slides tinham um pouco de conteúdo, e tu ia falando, do jeito, dando uma aula, assim, né? Um pouco do que o Lucas falou. Já tá mestre, né? Já é mestre porque tu dá uma aula muito boa. Que bom, vou querer te ouvir mais vezes dando aulas, te ver mais vezes. Eu acho que o artigo está quase pronto para submissão, o Lucas sugeriu e o Cataldo fizeram algumas sugestões, assim. Então, assim, é super estranho chegar numa banca onde o artigo já está pronto, quase, né? A pesquisa super bem feita, super bem orientada, não tem muito o que dizer. Então, né, eu vou aproveitar o meu tempo aqui para fazer umas perguntas, é quase como, né, o making off de um filme, assim. Eu vou usar nessa linha, assim, como é que foi, fiquei curioso lendo como é que foi feito, tá? Cara, e a ideia é debater. Antes de tudo, eu concordo plenamente com o Cataldo, né, o professor Cataldo falou das manifestações contra-iniciais, e concordo plenamente com o Lucas que talvez não tenha que estar esse nome, né? Reações emocionais ou qualquer outro nome, acho que fica melhor, assim. E o Lucas ainda falou da IA, e eu tenho trabalhado agora com IA, né, na graduação, eu fiquei pensando assim, no chat GPT, que agora já tem, coloca uns prompts e faz os personagens, né, assim, tá, e a contra-transferência desses personagens não vai existir, porque são personagens ótimos. Até tem uma crítica aí, porque agora eles são todos super queridos, os personagens, super amor, não, claro, respondo, pergunto. Então, né, a Ana tá rindo, mas não é verdade. Então, assim, não vai substituir a IA, né? A não ser que tu diga, bom, tu cria um prompt e coloca, ó, esse mérito tem tempo contra a transferência negativa, porque senão fica uma coisa meio todo robotizada, né? Então, sempre vai ter espaço, né? Como o Lucas e o Cataldo falaram, para a gente poder pensar que a vida é além do IA. Bom, então, eu vou fazer, são bem pouquinhas coisas que eu vou te perguntar, porque, de novo, é making off, assim. Então, né, vocês falaram aí enfim, do delineamento que escolheram e tal, né? E quando vocês enviaram esses questionários, né, em Snow, assim, e aí eram de 210 e 178 ficaram. Mas ele já era, vamos dizer assim, ele foi pensado para médicos, como é que ele foi enviado para não médicos? Isso que eu queria entender. Uhum. O fato de ter sido um link, né, que qualquer pessoa podia mandar para outra, eu acho que motivou algumas pessoas, assim, por curiosidade, para responderem. Acho que algumas não devem ter lido, assim, até o final, não devem ter se dado conta. E acho que algumas devem ter lido e devem ter, de fato, respondido. Vanessa aqui dando contribuição, né, nossa psicóloga que respondeu esse caso. Então a gente tem esse fator, assim, é legal, porque eu acho que isso desperta uma curiosidade, né, até o oposto do lado que o Cataldo trouxe, né, do rechaço. Eu acho que em alguns desperta curiosidade e acho que estimula a gente a estudar em outros grupos da área da saúde, né, que tem acontecido agora com os enfermeiros técnicos, e eu acho que isso também é interessante nos psicólogos. Isso até é uma coisa que eu ia comentar, esses dois autores principais, que foram os que eu estudei durante o mestrado, como eles são norte-americanos, esses terapeutas que eles avaliam, como se tem um costume nos Estados Unidos de também assistente social atender, elas são nos grupos, né? Então são psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais na maior parte desses estudos. Então eu acho que a gente tem esse lugar comum, assim, dessa avaliação, e acho que acabou despertando a curiosidade de outros profissionais da saúde. Mas é um link que eu poderia te enviar agora, tu poderia enviar para quem tu quer, assim. Então, entendi. E aí vem, tá, a questão, enfim, né, não existe delineamento, nunca vai existir, né? E o Bola de Neve tem suas coisas legais, tem suas coisas mais complicadas. Eu acho que a coisa mais complicada hoje, assim, coisa mais complicada da Bola de Neve, levam a ver a seleção de pessoas que têm que ser digitalizadas, né? Um amigo vai encaminhando para o outro amigo, então meio que não há os residentes vão se encaminhando no grupo colocam no grupo de residência, né? E aí, né, esse é um problema. Tá bem, é uma limitação do método, né? Mas eu acho que é importante enfatizar, né? Talvez nas limitações, que vocês são muito honestos falando, acho que tem que, de novo, enfatizar isso mais, de uma forma mais, né, clara. Assim.
porque vocês tiveram 36% de residentes, né? É isso, né? Que é um monte, né? Então, então assim, pensa assim, são psiquiatras, né, formados há menos tempo, mulheres e tal, então tu começa a ter quem é que respondeu mesmo a esse, né, a esse questionário, né? E aí, tá, então acho que é isso, enfim, e quando vocês perguntam ali educação, né, sobre suicídio, 52% disseram que tinham ou não tinham, isso, né? Botei 30% tinham e 20% não sabiam, é isso? Os que não responderam. Não responderam. Por a gente não responderam porque não se lembra. Eu fiquei pensando, né, se o Cataldo, nós mais sêniores aqui, né, se a gente consegue se lembrar essa turma do campeonato depois de 30 anos, se eu tive aula de suicídio, não consigo me lembrar. Assim, muito, né, eu me lembro de uma aula que, aliás, aqui na Fundação mesmo, que era mais uma coisa filosófica sobre suicídio, se o suicídio era uma libertação ou não. Nunca vou me esquecer dessa aula, agora eu me lembrei. Não é? Na época. Então, era pior ainda. Era pior ainda, foi uma coisa que eu jamais esqueci. Mas, né, então eu também acho que tem o viés próprio de memória, assim, né? Provavelmente os mais sêniores vão se lembrar menos se tiveram uma aula de... Bom, então esse viés, né, o viés de memória. Bom, tá, e aí agora eu vou falar das escalas, tá? Eu queria saber assim, o que te fez pensar no uso da escala de burnout? Eu comecei a pensar nesse processo assim, de que fatores poderiam influenciar, né, nesse processo de tomada de decisão. Fiz uma coisa meio associação livre, assim, e acabei pensando justamente que talvez o burnout, por ter essa questão de uma exaustão, assim, pudesse prejudicar mesmo esse processo. Não botei nas hipóteses, mas imaginei que fosse haver mais uma diferença e, de fato, acabou se comprovando isso. Mas acho que até a gente não tem muito claro esse processo de decisão, então foi uma coisa meio livre que eu fui pensando o que influenciaria. Eu vi que os artigos dividem assim nessa coisa meio racional e emocional. E aí não se comprometem muito. E aí eu fui pensando, assim, tanto que foi um debate super longo que eu tive se a gente ia botar o estigma nos fatores emocionais ou racionais. Eu fiquei pensando, bom, é algo racional do conhecimento, é algo emocional porque mexe com o valor pessoal, assim. Então isso também foi difícil, mas foi pensando nos fatores que podiam influenciar o processo. Assim. Tá. Não, só que eu não pensaria, eu achei legal tu ter pensado. Eu a princípio não via essa burnout e tal, mas enfim, achei bem legal ter colocado. E a outra escala que eu achei muito interessante, que é a escala de reatividade interpessoal. Eu usei essa escala para medir com um ensaio clínico que eu fiz, ensaio que eu fiz com simulação realística para os atores, né? Medir empatia e compaixão da simulação realística, eu usei essa escala. Então, ela é uma escala muito bem, bastante utilizada para avaliar a empatia. Talvez é a mais utilizada. Achei bem legal. Tá? Depois, ela tem vários subtipos, que pode ser, o estudante, quando aplica para estudantes, é o estudante que avalia o estudante, o ator que avalia o personagem fictício. A mesma escala tem de várias formas, então, legal ter usado. Só que aí, ficou meio ampassando, assim, em algum momento do artigo vocês citam questões de personalidade. E por que eu pensei nisso? Nesse estudo que eu fiz o PD5 junto. Não mostrou diferença de empatia, e também medi compaixão, que é uma escala que o Giovanni Salom passou. Empatia e compaixão não teve diferença entre antes e depois da simulação realística. Mas mostrou no nosso estudo que a personalidade prévia tinha muito mais a ver. Portanto, né, o que eu penso que eu sei que é complicadíssimo, ainda mais assim, mas talvez avaliar um outro futuro trabalho, avaliar aspectos de personalidade que talvez tenham mais a ver do que a gente tem, né? Não sei o que tu pensa disso, porque vocês falaram isso no artigo. Sim. Está escrito nas limitações, pensando que pode ter um fator de confusão mesmo, né? E eu vou te dizer, Flávio, que eu cheguei a colocar no projeto uma escala de compaixão,
mas eu achei que eu tava ficando megalomaníaco, assim, porque eu tava botando escala de tudo, daí eu achei melhor eu dar uma segurada, assim, e me ater mais à hipótese, mas eu acho que é uma ideia muito legal para estudo futuro, assim, né, justamente pensar também nesses traços de personalidade. A P25 que é um absurdo, demora assim, tá, mas tem umas um pouco menores. Mas enfim, eu acho que tem que ver. Aí eu anotei aqui assim, ó, hoje, cara, de novo, passado esse primeiro momento, que escalas tu não usaria, que escalas tu usaria hoje, podendo olhar assim à distância? Tu diz das que eu apliquei ou novas, assim? Esse estudo feito, agora, né? Se pudesse agora, irmão, se pudesse recomeçar o estudo, que escalas tu tiraria, que escalas tu colocaria? Eu acho que eu manteria as escalas que eu fiz, porque eu acho que elas foram valiosas, assim, para os resultados, e eu gostei da ideia de ter deixado a de empatia também. Eu acho que valeria essa questão da personalidade, porque eu acho que é um fator que confunde mesmo. E eu sei que eu pensaria em outra escala para avaliar. Tu falasse da compaixão há pouco, achei legal. Não, eu digo, pensando, se eu for ignorar o tempo que levaria assim para preencher, eu acho que seria muito legal de compaixão, né? E, e tem umas escalas curtas de compaixão, né? Eu acho que tem umas que são menos de 10 itens, assim, então Sim, também é uma escala que vai. exatamente, mínimo. Quem me passou foi o Giovanni, então tem umas escalas bem legais de compaixão. Porque ele falou lá no outro estudo que ele fez, não me lembro com quem foi, com o aluno dele, eles viram a diferença de empatia e compaixão, que é porque são construtos bem interessantes para se diferenciar. Tu Tá. falaste em personalidade, Flávio. Acho que a gente conversou sobre isso, mas a gente achou que ia ser muito difícil de avaliar mecanismos de defesa. Talvez a gente fosse um pouco mais raiz até do que personalidade, né? Quais são os mecanismos de defesa predominantes em cada uma dessas pessoas que está diante de um paciente suicida? Então isso possa ser até um doutorado do Ricardo, ou talvez um mestrado de alguma outra pessoa, né? Mas é um pouco mais complexo ainda, como o professor Alfredo bem destacou, avaliar essas reações emocionais é extremamente complexo, né? Mas a gente chegou a conversar sobre avaliar mecanismo de defesa, não necessariamente personalidade. Mas quando falaste de personalidade, me lembrei, cara, esse assunto já rolou nas nossas conversas, mas não tivemos perna, talvez, para isso, né? Em termos de autoavaliação de mecanismo de defesa, muito complexo. Tem uma escala, vocês lembram? O Locke abriu o PPG de psiquiatria há mais de 20 anos, que a Elisete Real, que era enfermeira, que trabalhava com a Gisele Manfro, a Gisele Gus, a Gisele e a Elisete validaram a escala de mecanismo de defesa há 20 anos atrás. Né? E é bem legal da GIS, que a GIS fez. Então eu acho que é uma escala legal. Não é auto-aplicada, né? Ela é aplicada pelo entrevistador. Né? A Carol Blay usou recentemente algum trabalho dela. Uhum. Era a Elisa, a Carol e a GIS. Isso. Tem o OPD também, né? Bom? Tem o OPD agora, que o pessoal está usando bastante também, né? Que é diagnóstico psicanalístico operacionalizado, acho que é. Legal. Mas é uma psicanálise hard ali por trás para aplicar, tem todo um treinamento. Não conhecia, legal. Mas eu acho que de qualquer maneira pode ser quase que um correlato desse estudo com um viés mais psicanalítico, é bem legal também. Bom, eu não vou me demorar muito mais, tá? Análise estatística variada, regressão linear, análise de rede eu achei super lindo, como o Lucas falou, a figura ficou bonita, mas eu concordo, eu acho que faltam dados ali quantitativos na figura para a gente saber. Eu me lembrei do Cipriani, que quando ele coloca aquelas coisinhas, ele coloca né, o quão forte e o tamanho de efeito, um monte de coisa. Então acho que faltaria como o Cipriani like. Assim. Tá. Aí depois eu não vou ler os resultados de vocês aqui. Para mim, o mais que tu tocou, acho, na tua apresentação, cara, mas eu fiquei me perguntando que tem uma certa contradição. Vê se eu entendi bem, talvez eu não tenha entendido bem, é bem comum a gente não entender bem. Porque tu diz assim, ó, os médicos formados há mais tempo, eles têm menos indiferença. Isso está correto o que tu disse? Sim. Mas aí, por outro lado, tu diz que os médicos formados há menos tempo têm mais aula sobre suicídio. Tiveram pelo menos uma aula. Então assim, que os médicos mais velhos tiveram menos aulas sobre suicídio. Portanto, eles teriam... Né? Então, assim, um pouco... Não está um pouco assim, incongruente para os resultados isso?
Deixa eu ver se eu entendi. Realmente, ele fala que os médicos que são formados há mais tempo têm menos indiferença. Isso? Isso. Portanto, Tá. portanto, eles estariam mais, entre aspas, empáticos, né? Por outro lado, os médicos que têm menos tempo, eles já tiveram pelo menos uma aula, e ter aula se associou a ter menos indiferença. Então, assim, é meio contraditório esses dois resultados. Eu não sei se eu entendi bem. Posso não ter entendido bem. Ah, é que ele dizer que tem menos indiferença não dá para dizer que é mais empático. Porque a única coisa é que dentro da dimensão de indiferença ele tem menos. Mas não quer dizer que ele tem mais aproximação, né? E, e o que ele fala também é que tem menos aula, mas sim, eu acho que não tem como afirmar isso. Minha sugestão é só dar reler essa parte no artigo, porque quando eu li, disse, opa, mas para isso aí meio que está contraditório, porque está um pouco mais acima, né? Dá uma olhadinha para fechar mais isso. Acho que alguém escreveu aqui, Vitória escreveu uma coisa. Igor, a Vitória escreveu aqui uma pergunta. Ela está perguntando se os médicos mais jovens não são justamente os residentes que, apesar de terem mais aula, também não teriam mais burnout. Olha como essa rede é complexa, né? Por terem mais aula, menos indiferença, teoricamente, mas talvez o burnout possa atrapalhar um pouco essa relação, essas respostas emocionais diante. Porque eu já tô em burnout, ainda atender um suicida, pô, eu nem psiquiatra sou, que inferno isso, né? Poxa. E as mulheres também, né? E as mulheres mais vontade de ajudar, É. mais empatia e mais burnout. São mais aflitas, será? Tá, e aí a última coisinha que eu vou falar a finaleira, que está excepcional. Achei que eu queria comentar a vocês, assim, primeiro que é o primeiro estudo na literatura com um tema que pensa na variável estigma, mas quando vocês falam do H1 e do H2, é tão legal quando vocês respondem a isso, sabe? Assim, nem sempre a gente vê isso no estudo, assim. Achei muito elegante, muito bonito isso. Né? Então retomam a nossa hipótese para dizer, fechou, não fechou, uma fechou parcialmente, a outra foi mais fechada, assim, tá? E ainda fazem sugestões, que são os programas educacionais. Fiquei pensando na graduação, nós todos aqui estamos envolvidos na Unicinos, na PUC, na UFPA, né? De fato, né? Será que a gente tem proporcionado formação, né? Talvez numa aulinha de psiquiatria, num currículo de 6 anos, né? O quanto será, né? Quão pouco a gente tem falado de suicídio, né? Quando vocês falam de ampliar o treinamento para não psiquiatras também, será que nas residências não de psiquiatria, nas outras residências não deveria ter uma aula de suicídio para todos, né? Então, eu acho que muito linda essa sugestão de vocês. E a parte que eu sempre mais gosto são as limitações. A parte que eu mais adoro ver no artigo quando os autores reconhecem as limitações e tal. E eu acho que vocês falaram, né, do risco de inferência, do método da bola de neve, que são construtos complexos. E mais alguma limitação que vocês falaram, que tu não apresentou, mas tu no texto tu colocaste, tu não apresentou aqui. Enfim, agora me esqueci qual era a outra limitação. Estatística, eu acho. Mas eu acho que está super bem, tá? Parabéns. Foi um prazer ler esse belo artigo que vocês fizeram. E parabéns, Ricardo. E fosse muito bem orientado pelo querido Igor. Né? E é isso aí. Obrigado, professor Flávio. Não sei se o Ricardo quer tecer alguns comentários para a gente. Tá bem? Eu quero agradecer também, né? Acabei ficando com o Flávio mais no fim da residência, né? Eu ainda vou passar com o Flávio daqui a uns 2 meses, então a gente só antecipou esse contrato. Mas quero agradecer pelos comentários, acho que vai ajudar bastante. A ideia realmente, concordo com o Lucas, assim, o foco muito objetivo e muito concreto é publicar mesmo. Acho que a Fundação já dá essa oportunidade de fazer no formato do artigo mesmo, para não ficar redundante, assim, mas acho que quero agradecer mesmo. O Ezequiel tinha levantado a mão, mas desistiu. Tá. Só para informar, né, os membros da banca, o Ricardo teve recentemente no Congresso Europeu lá de Psiquiatria, e da dissertação dele resultaram 3 apresentações lá,
né? Ou seja, esse que apresentou hoje, que é um dos artigos, mas a gente já tem mais pelo menos material aí para mais uns 2 artigos para a gente poder, né, divulgar um pouco mais esse assunto. Concordo, Flávio, eu acho que a gente fala muito pouco sobre o suicídio na graduação, de modo geral. A gente teve épocas pesadas, aí, uns 2, 3 anos atrás, teve uma onda de uns 2, 3 suicídios ali na fundação, se falou um pouco mais, depois parou de se falar. Mas, né, a gente tem uma disciplina sobre suicidalidade, o Ezequiel que estava coordenando até essa disciplina. Na primeira edição, a gente tinha vontade de abrir 50 vagas, tivemos que abrir 100 vagas, porque tinha mais de 300 pessoas inscritas de todos os cursos da faculdade. Na segunda edição, já era pandemia, fizemos online e também a capacidade máxima de uma sala no Google Meet era 100 pessoas. Na realidade, a gente teve que dar 99 inscrições, porque o professor precisava estar presente, né? Então não tinha como botar 100. Senão o professor não entrava na sala, né? Então foi bastante interessante. Talvez a gente possa modificar, aperfeiçoar e arrumar um pouco mais essa disciplina como modo de divulgar esse fenômeno que tanto assolou antigos psiquiatras que deixaram de ser psiquiatras, como bem destacou o professor Cataldo, quanto assola agora ainda alguns jovens psiquiatras, né? Ou talvez alguns até desistam de fazer residência em psiquiatria por conta, sei lá, de questões pessoais, muitas vezes. Né? Fala, Flávio. Não, tranquilo. Eu me lembrei de uma coisa que o Cataldo falou, que talvez o pessoal mais... A Associação de Psiquiatria fez uma vez, em 30 anos que eu estou sócio, Cataldo, fez uma atividade em que a gente, que era assim, os pacientes que eu perdi por suicídio. E eu apresentei 3 casos. E foi assim, uau, como é que o Flávio fala? Uau! Então, assim, uma única vez, em 85 anos, uma única atividade, alguns psiquiatras falaram os pacientes que perderam. Então, há um estigma, né, cara? Parabéns. Entre nós, há um estigma. Eu me lembro dessa atividade, foi um marco. Esse dos questionários que eu falei para você é mais antiga ainda, a reação foi maior ainda. Fazia parte da nossa onipotência médica, de que se tratar comigo, não vai nada acontecer, nem suicídio. Sabe que eu lembrei agora, a Maria Rita Kel tem um livro sobre depressão, né, O Tempo e o Cão. Eu lembro que na introdução ela fala disso, assim, que os primeiros pacientes que ela teve, ela perdeu por suicídio. Foi algo que botou em xeque a carreira dela, de ela pensar que de fato ela queria seguir assim nessa área. Eu acho que é um sofrimento muito grande. Né? Acho que a gente poder falar sobre isso de fato alivia de alguma forma. Bom, como devido ao que foi aqui então anunciado pelos membros da banca, este seria o momento em que nós nos retiraríamos e faríamos uma votação se é aprovado ou não, né? Segundo o nosso programa de pós-graduação, a gente não tem uma nota, é aprovado ou reprovado. Pelo que eu observei dos comentários, eu creio que não seja necessário que a gente se retire, né, para aprovar ou não. Então vou fazer a leitura da ata A, que tinha a ata A, que é do aprovado, e tinha a ata B do reprovado aqui, tá? Vou fazer a leitura da ata, a versão A. De acordo com o estabelecido previamente pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no dia 5 de maio de 2025, com início às 20 horas, ocorreu a defesa de mestrado de Ricardo Tavares Monteiro, com orientação de Igor Arzeno Ferrão. O trabalho foi intitulado Resposta Emocional de Médicos ao Avaliar Pacientes Suicidas, o papel do estigma e de fatores sociodemográficos. A banca examinadora foi composta por Flávio Milman Chances, também relator, Alfredo Cataldo Neto, Lucas Primo de Carvalho Alves. Foram disponibilizados 40 minutos, na realidade foram 35, para exposição oral, seguida de período de arguição pela banca examinadora. Após análise e deliberações, a banca emitiu o parecer por aprovação. Uma vez tendo obtido a aprovação na presente defesa e tendo cumprido os demais requisitos exigidos, conforme o regulamento do programa, será concedido o grau de Mestre em Ciências da Saúde, Epidemiologia e Métodos Diagnósticos, que é a nossa linha de pesquisa. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que será assinada pela orientação e pela coordenação do programa Porto Alegre, 5 de maio de 2025. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado a todos os membros da banca e aos demais aqui presentes que nos brindaram com a sua audiência. Ricardo, as últimas considerações. Tem 2 minutinhos para agradecer, né, as considerações, aquela parte emocionante. Assim, e o Lucas quer falar também. Eu só quero perguntar se aquele documento a gente entrega pro PPG, pra ti. Pode ser para mim. Se quiserem mandar para mim, pode ser para mim. Tá. Eu não recebi o documento. O Ricardo vai providenciar, professor. Pode deixar. E outra coisa que eu vou... Primeiro, eu quero agradecer a todos. Eu acho que esse horário noturno se deveu muito à minha impossibilidade de estar mais cedo. Então, muito obrigado a todos pelo horário noturno. Super bom. E também preciso de um certificado para apresentar lá na PUC. Ele vai. O certificado é outra coisa que aí o pós-graduação vai enviar diretamente para vocês. Pro e-mail que foi. Parabéns, Ricardo Obrigado. e Igor. Fala, Ricardo. Eu já fui agradecendo durante, mas foi um trajeto com certeza não linear do mestrado, foi muito diferente, mas foi muito recompensador também.